Boa noite. Boa noite. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 25 anos. Especialistas comemoram avanços, mas dizem que é preciso reduzir violência contra menores. A data também foi marcada por protesto em São Paulo contra a redução da maioridade penal. Tomar café da manhã na rua está mais caro. Saiba como a inflação está mudando os hábitos dos paulistanos. Europa mantém ajuda à Grécia, mas pacote de resgate financeiro impõe duras medidas. A inflação tem alterado hábitos dos paulistanos. Muita gente já percebeu que tomar café fora de casa está mais caro. Padaria é sinônimo de tentação e paulistano gosta de tomar café da manhã em padaria. Principalmente pelo tradicional pão na chapa com café com leite. Mas essa rotina tem pesado no bolso. Nesta padaria, a dupla famosa sai por R$ 9,30. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, o custo de vida na cidade de São Paulo aumentou 0,81% entre maio e junho deste ano. Só o grupo dos alimentos teve variação de 0,5% nesse período. O aumento foi impulsionado pelos reajustes nas tarifas de água e luz. Comparando com o que nós gastamos em valor dezembro, e agora, em junho, início de julho, a luz aumentou 50%, sabendo que em dezembro nós tínhamos um movimento maior, um consumo maior. E a água aumentou em 40%. E assim, bem em frente ao metrô e logo cedinho, tem quem prefira um café da manhã mais caseiro e também mais em conta. E por enquanto, parece que a inflação sobre o preço dos alimentos ainda não afeta tanto quem trabalha nessas barraquinhas. Eu só aumentei 50 centavos do bolo, 1,50. Quem tem dinheiro? Tá ruim para todo mundo, viu? Dona Nena conta que há 6 anos a travessa de bolo custava R$ 5,00 e hoje não encontra por menos de 12. E antes você costumava tomar café numa padaria? Quanto você pagava? R$10. Eu comia um mini croissant, um pãozinho na chapa, um café com leite, R$10. E hoje? R$3. A maioria dessas barraquinhas vende uma fatia de bolo com o famoso pingado de café com leite por R$ 2,50. Os clientes são exigentes. Se tiver muito mão suja, põe na mão em cima, então... E analistas de mercado continuam pessimistas em relação à inflação deste ano. Para os especialistas, o IPCA deve fechar 2015 em 9,12%. É a 13ª previsão de alta. Em relação ao PIB, analistas ouvidos pelo Banco Central mantiveram a previsão de retração de 1,5%. Se confirmado, será o pior resultado em 25 anos. Advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, diz que o governo está confiante na aprovação das contas de 2014 pelo TCU. Ele falou após reunião com a presidente Dilma Rousseff e a equipe de coordenação política. No mês passado, o Tribunal de Contas da União deu um prazo de 30 dias para o governo federal explicar as chamadas pedaladas fiscais. Absolutamente confiante, principalmente porque ele baseia seu entendimento em análise técnica consistente e desenvolvido por todos os órgãos do governo que procuraram responder aos apontamentos já feitos pelo Tribunal de Contas da União. Nesse sentido, baseado nesse material, digamos assim, nós temos plena confiança de que o Tribunal de Contas terá a ponderação e o equilíbrio para tomar uma decisão desse nível. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as pedaladas fiscais do governo Dilma. Reunida com os ministros que integram a sua coordenação política, Dilma Rousseff unificou o discurso do governo em relação às pedaladas fiscais. As pedaladas, você sabe, são aquelas manobras contábeis que o governo fez para maquiar as suas contas. O Tesouro Nacional retardou o repasse de verbas para os bancos oficiais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, e esses bancos fizeram com recursos próprios pagamentos do governo. Seguro-desemprego, Bolsa Família, mais ou menos como se o governo tivesse um cheque especial nos bancos estatais. Esse tipo de manobra é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal e o TCU ameaça
rejeitar a prestação de contas do governo de 2014. Daí a preocupação de Dilma. O problema é que o discurso adotado na reunião de hoje da coordenação política, ele é contraditório, é paradoxal. Primeiro porque o governo diz que o procedimento não é ilegal, não fere a lei. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que se o Tribunal de Contas da União mantiver o entendimento segundo o qual é irregular a pedalada, ele admite modificar o procedimento. Ora, se é legal, por que é que admite modificar? E o outro ponto é que o governo diz que antecessores de Dilma Rousseff, entre eles Fernando Henrique Cardoso, fizeram o mesmo tipo de procedimento e o TCU não rejeitou as contas desses presidentes. Portanto, nessa linha de raciocínio, o TCU não poderia, ainda que considerasse ilegais os procedimentos, não poderia agora condenar o governo Dilma. Poderia, no máximo, fazer uma recomendação para que daqui para frente tudo seja diferente. Esse discurso de admitir que fez, mas que não pode ser punido porque outros já fizeram antes, é um discurso que não combina com um governo sério. É mais ou menos como se o governo se colocasse na posição do sujeito que matou pai e mãe e na hora do julgamento se vira para o juiz e pede perdão para um pobre órfão. Boa noite. Os servidores do Judiciário estão em greve em todo o país desde o dia 10 de junho. A paralisação prejudica trabalhadores que ganharam ações na Justiça, mas não conseguem receber os pagamentos. Essas faixas estão há mais de um mês na entrada do Fórum Trabalhista Rui Barbosa, que fica na zona oeste de São Paulo e é o maior da capital. O sindicato diz que 82 das 90 varas do Fórum Rui Barbosa não funcionaram nesta segunda-feira. Já de acordo com o Tribunal Regional do Trabalho, 62 varas registraram atendimento parcial e 6 ficaram fechadas. Eu vim cedo para cá e a vara não estava funcionando. Isso que afeta um pouco, você não sabe com antecedência se vai ter audiência ou não. A paralisação dos servidores de Justiça do Trabalho é a que afeta mais diretamente o cidadão. É que com as secretarias fechadas, os processos não andam. Tem gente que já até ganhou causa trabalhista, mas não consegue sacar o dinheiro por causa da greve. É o caso de uma cliente do Marcelo. O empregado ele já é fragilizado quando ele tem algum dos seus direitos não pagos. E aí, com essa situação, quando vai buscar, inclusive, o direito, que é o seguro-desemprego ou o fundo de garantia, se vê nessa situação com o judiciário em greve e, infelizmente, não pode ser atendido. O sindicato garante que as atividades mais importantes estão sendo mantidas. Os servidores da Justiça pedem a aprovação do PLC 28, projeto de lei que cria um plano de carreira para a categoria e recompõe os salários, que, segundo o sindicato, não são reajustados em relação à inflação desde 2006. Para compensar a defasagem, os aumentos hoje deveriam variar entre 53% e 78%, dependendo da classe e dos anos de trabalho de cada servidor. Os grevistas também reclamam que há pouca mão de obra para a quantidade de trabalho. Aquilo que é essencial, aquilo que diz respeito ao direito fundamental, o direito que não pode perecer ou que pode perecer caso ele não seja atendido, esse serviço está sendo mantido em todos os setores. Mantém-se o serviço essencial e mais aquilo que for possível fazer com o número de servidores que estão trabalhando. Transportadores de veículos, os chamados cegonheiros, fazem ato contra possíveis mudanças na prestação de serviços para a montadora Volkswagen. Eles temem que isso possa causar demissões. Os manifestantes chegaram a interditar uma faixa da Via Anchieta. Durante a tarde, os caminhoneiros percorreram a Via Anchieta, no limite de São Bernardo do Campo. O comboio ocupou a faixa da direita. Mais cedo, os cerca de 700 cegonheiros se concentraram em frente à fábrica da Volkswagen. Eles ocuparam o acostamento e uma das faixas ficou interditada. O protesto é contra o suposto plano da montadora de alterar o sistema de logística, responsável pela distribuição dos carros novos às concessionárias. Atualmente, o trabalho é feito por pequenas empresas e caminhoneiros autônomos terceirizados. Eles prestam serviço às companhias de logística que aí sim são contratadas pela montadora. Em todo o país, são cerca de 20 mil trabalhadores, 5 mil só aqui na região do Grande ABC. Segundo o Sindicato dos Cegonheiros, a intenção da Volks seria contratar uma única companhia de logística, com quadro próprio de funcionários. Nós estamos aqui lutando para que não haja uma demissão em massa aqui no ABC.
Porque, como você viu, atrás de cada caminhão desse tem um motorista. Vão ficar todos na rua. E a gente vai ficar aqui até que a situação seja revertida, porque nós não vamos aceitar o monopólio no Brasil. Os cegonheiros pretendem permanecer acampados em frente à fábrica até que a montadora aceite negociar. Em nota, a Volkswagen informou que está realizando uma ação regular de verificação de preços de outros prestadores do mesmo serviço no mercado. E disse também que respeita os contratos com seus fornecedores. Europa chega a um acordo com a Grécia. Atenas aceitou medidas duras para negociar o terceiro plano de resgate de 86 bilhões de euros. Os ministros da zona do euro ficaram reunidos por 17 horas. As condições impostas pelos credores internacionais obrigaram o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, eleito há 5 meses, a abandonar as promessas de acabar com a austeridade que sufoca o país há 5 anos. Medidas como cortes de gastos, aumentos de impostos e reformas de aposentadorias têm que ser aprovadas pelo parlamento grego até quarta-feira à noite, para que as negociações sobre o novo pacote de resgate possam começar. Um fundo de ativos gregos de 50 bilhões de euros vai servir como garantia do empréstimo. Uma das condições mais humilhantes que Atenas teve que aceitar foi a cláusula que determina que os textos legislativos deverão ser submetidos aos credores antes de passarem à votação no parlamento grego ou serem submetidos a plebiscito. Vários países precisam submeter o acordo a seus parlamentos, inclusive a Alemanha, a maior credora da Grécia. A chanceler alemã Angela Merkel afirmou que pode recomendar com total confiança que o parlamento alemão autorize a abertura de negociações de empréstimo com Atenas, assim que o parlamento grego aprovar o programa todo. Os bancos gregos vão continuar fechados, pelo menos até quarta-feira. Nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, fala sobre esse acordo da dívida grega. A Grécia chegou muito perto de sair da zona do euro, situação que poderia levar à quebradeira de bancos, à adoção da própria moeda, com forte desvalorização que geraria inflação, mas dando melhores condições para as exportações do país. O comércio externo seria o canal para a recuperação da economia, mas de forma muito incerta, já que a pauta exportadora da Grécia é bem limitada. No curto prazo, a crise e as perdas poderiam ser bem maiores. Já o bloco europeu ficaria estruturalmente abalado. Daí veio a negociação de última hora, arrancada na marra, muito por pressão da França e da Itália, que não queriam uma solução mais drástica. A Grécia, como vimos, deve receber um empréstimo de até 86 bilhões de euros. Investimentos também, mas vai ter de engolir mais ajustes pesados, como as mudanças na Previdência, aumento de impostos e privatizações, cujos recursos também vão entrar como garantia do empréstimo. O primeiro-ministro Tsipras não pode mesmo cantar vitória. Vai ser forçado a adotar medidas que rejeitava desde a época das eleições, assumindo todo o desgaste. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência, não. Não dá para saber ainda como a população grega vai reagir a mais aperto. Por outro lado, o bloco europeu abre um precedente. Talvez mais à frente tenha de negociar com outros países que também mostram maior fragilidade econômica, e a postura da Itália em defesa da Grécia veio muito dessa possibilidade. No final das contas, o acordo pode ter sido apenas a solução menos traumática, mas não definitiva. Para o Brasil, traz um certo alívio. O impasse em torno da Grécia era mais um fator a provocar movimentos de aversão ao risco, fuga de investimentos, assim como pode ocorrer com as incertezas em relação à China, em relação ao momento em que os juros vão voltar a subir nos Estados Unidos e também por causa dos nossos próprios problemas no campo político e econômico. Problemas que já têm deixado os investidores bem cautelosos. Eu volto na quinta. Até lá. O governo federal eleva o limite do crédito consignado, aquele com desconto em folha de pagamento, de 30% para 35% da renda. No entanto, esses 5% adicionais devem ser usados somente para pagamentos de dívidas com cartão de crédito. A regra, segundo a medida publicada hoje no Diário Oficial da União, também vale para aposentados e pensionistas. Prefeitura de São Paulo prorroga a campanha de vacinação contra a gripe.
Agora os paulistanos vão poder se imunizar nos postos de saúde municipais até o dia 24 deste mês. O último balanço mostra que entre maio e julho o município imunizou 2.400.000 paulistanos. A meta é vacinar 3.200.000 pessoas. Lembrando que a vacina é gratuita nos postos de saúde e o público-alvo da campanha é formado por pessoas com 60 anos ou mais, profissionais de saúde, gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, indígenas, crianças com idade entre 6 meses e 5 anos e doentes crônicos. Estamos em pleno inverno, mas nem parece. O paulistano começou a semana enfrentando sol e calor de quase 30 graus. É o chamado veranico e ele deve durar mais alguns dias. Segundo os meteorologistas, as temperaturas devem cair novamente entre quinta e sexta-feira. Vamos à previsão com Mariana Armentano. Veranico, que é o período quente em pleno inverno, vai durar mais alguns dias aqui em São Paulo. Em todo o estado, predomina uma grande massa de ar seco que afasta as chuvas, eleva as temperaturas e também faz a umidade relativa do ar cair. Para amanhã, a previsão é de um dia bem quente e ensolarado em todas as regiões paulistas. E a umidade do ar vai ficar entre 30% e 35%. Vamos ver as temperaturas? Faz até 32 graus amanhã em Araçatuba, 33 em Votuporanga, no norte do estado, 32 na cidade de Ribeirão Preto e no litoral, 31 graus em Santos e 30 em Caraguatatuba. Aqui na Grande São Paulo, o paulistano terá mais um dia quente e, por enquanto, não há a menor expectativa de chuva. O sol vai brilhar forte nesta terça-feira e a máxima vai bater na casa dos 28 graus. E o calor durante a tarde continua também na quarta-feira. Só na quinta é que a temperatura cai um pouquinho e fica entre 15 e 25 graus. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 25 anos. Uma das leis mais avançadas do mundo chegou a ser exemplo para outros países, principalmente da América Latina. Mas, segundo especialistas, apesar dos avanços, ainda há muito a ser feito. O projeto Quixote, na zona sul da capital, atende jovens e crianças em situação de risco desde 1996. O principal objetivo é a inclusão social. Eu acho que temos várias discussões na sociedade, como que tipo de contribuição, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado, essas coisas. Mas é o que é que a gente pode fazer ainda. Entre 1992 e 2013, o número de crianças e adolescentes entre 5 e 15 anos trabalhando no país caiu de 5.400.000 para cerca de 1.300.000. Já o percentual de crianças fora da escola caiu de 64% para 7%. No mesmo período, a taxa de mortalidade infantil para cada 1.000 nascidos vivos caiu 68,4%. Segundo o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, mostram que, em média, nós temos 24 pessoas que morrem na faixa etária dos 0 aos 18 anos todos os dias no Brasil. Nós temos, só na faixa etária de 16 e 17 anos, 10 mortes por dia por assassinatos, geralmente cometidos com armas de fogo. Com 25 anos de idade, o Estatuto da Criança e do Adolescente pode passar por uma das mudanças mais profundas desde que foi criado. Temas polêmicos estão sendo debatidos, como, por exemplo, a redução da maioridade penal, o que mostra que ainda há muitos desafios pela frente. Provavelmente vai agravar o problema, porque nós temos hoje uma reincidência no sistema prisional de 70%, enquanto em unidades de internação nós temos uma média nacional de 30% de reincidência e mesmo nas unidades de internação de São Paulo, o índice oficial é de 14%. Movimentos sociais e entidades ligadas aos direitos humanos protestaram hoje contra a proposta da redução da maioridade penal. Houve caminhadas pelas ruas do centro, discursos e manifestações culturais em um palco montado na Praça da Sé. Agora à noite, um pequeno grupo continuou o protesto na região da Avenida Paulista.
Hoje foi uma mistura de festa com protesto. Muitas manifestações culturais, musicais, para celebrar os 25 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas muito barulho, muito protesto contra a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal para 16 anos. Várias entidades, movimentos sociais, inclusive muitas crianças e adolescentes que participam de projetos sociais, estiveram aqui hoje numa caminhada que começou às 2 horas da tarde no Vale do Anhangabaú e depois veio até aqui a Praça da Sé, com muita gente tendo voz para falar contra essa proposta de redução da maioridade penal. Segundo os organizadores, esse protesto chegou a ter 4.000 pessoas. A Polícia Militar não informou o número de participantes, já que dessa vez não fez a contagem. A seguir, Operação Lava Jato. Juiz Sérgio Moro ouve o doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. E mais um mestre do cinema ganha exposição em São Paulo. Mostra reúne objetos, documentos e trechos de filmes do diretor François Truffaut. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Na saúde, 6 milhões de pessoas recebem medicamentos gratuitos. Com mais médicos, mais de 2.500 profissionais beneficiam 8 milhões de paulistas. Na educação, 340 creches foram concluídas. E o Pronatec qualifica 1.400.000 jovens e trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 398.000 famílias em São Paulo. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. No Dia do Rock, o Todo Seu é especial. Tem entrevista com um cara que é super antenado no mundo da música, que é o Edgar Piccoli. Musical imperdível. Imperdível mesmo, porque um dos principais covers de Raul Seixas vai estar aqui cantando seus maiores sucessos. E, além de tudo, eu bato um papo com um chefe francês, que parece durão em seu reality show de gastronomia, mas que conquistou o coração de todo o Brasil. Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite. O juiz Sérgio Moro ouviu hoje o doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Eles falaram sobre as acusações de desvio de dinheiro em obras das refinarias Getúlio Vargas, no Paraná, e Paulínia, em São Paulo. Nesse processo da Operação Lava Jato, também serão ouvidos Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras, o ex-gerente Pedro Barusco e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Tem personagens maiores ou menores que de repente ganham significado para além de suas fronteiras em fatos que protagonizam. Isso, claro, depende das escolhas de quem olha. Na segunda-feira, 6, uma morte em São Luís expôs DNA dos 350 anos de escravidão e barbárie no Brasil. Detido por populares ao tentar assaltar um bar, Cledenilson Pereira da Silva, 29 anos, negro, foi amarrado a um poste e espancado até morrer, como nos antigos pelourinhos. Filmado por um PM que se limitou a assistir à cena, esse foi o 30º linchamento no Maranhão em 2 anos e meio. Na quarta-feira, em Bruxelas, Bélgica, outro personagem. Tsipras, primeiro-ministro da Grécia, recebido como popstar no Parlamento Europeu. Beijos, aplausos de pé e também vaias e críticas para Tsipras. À parte acertos ou erros da Grécia, Tsipras encarnava ali 7 anos de história desde a crise de 2008. Crise que já torrou mais de 15 trilhões de dólares para salvar o sistema financeiro e significou desemprego para 61 milhões de humanos, segundo a OIT.
Nessa mesma quarta, já em Brasília, Renan Calheiros tornou-se réu, acusado de receber propina da construtora Mendes Júnior. No dia seguinte, já em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, o Papa Francisco fez história. Abaixo dos Andes, Francisco atacou aquilo que chama de ditadura sutil do capitalismo e defendeu mudança de estruturas no mundo. O Papa disse mais: a concentração monopolista dos meios de comunicação pretende impor pautas alienantes de consumo e certa uniformidade cultural. Para o Papa, o monopólio da mídia significa colonialismo ideológico. A propósito desse embate monopólio midiático versus regulação econômica da indústria de mídia, lembremos o mesmo Renan Calheiros logo após ser eleito presidente do Senado. Em artigo na Folha, Renan invocou suposta ameaça à liberdade de expressão e prometeu ser sólida trincheira contra o inverno andino. Também no dia seguinte à sua eleição, essa para a presidência da Câmara, Eduardo Cunha ofereceu a mesmíssima aliança. Disse que regulação econômica da mídia só será feita por cima do seu cadáver. Boa noite. De Paris, direto para São Paulo. A cidade recebe a elogiada exposição sobre um dos mestres do cinema. A mostra, que será aberta amanhã para o público, reúne objetos e documentos raros, além de trechos de filmes do diretor François Truffaut. Ao longo de 25 anos de carreira, François Truffaut dirigiu 26 filmes. Trechos de alguns poderão ser vistos na exposição ao lado de anotações raras de roteiros antigos, objetos de cena e cartazes de filmes lançados em todo o mundo. Este aqui é um rascunho feito de próprio punho pelo cineasta para uma das cenas de Os Incompreendidos, o primeiro longa-metragem. A fita conta a vida do menino Antoine, uma espécie de alter ego do cineasta. Com a história, Truffaut ganhou o prêmio de melhor diretor do Festival de Cannes em 1959. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Também está aqui a estatueta pelo Oscar de melhor filme estrangeiro de 1974, por A Noite Americana. Todos esses objetos foram especialmente cedidos pela Cinemateca da França, onde a mostra foi exibida entre outubro do ano passado e fevereiro deste ano, justamente por ocasião dos 30 anos da morte de François Truffaut. Agora, São Paulo é a segunda cidade que se rende aos detalhes da vida e da obra deste mestre do cinema. Truffaut foi um dos fundadores da chamada Nouvelle Vague, movimento criado por jovens diretores franceses que defendiam a produção tanto autoral como intimista e de baixo custo. Outro grande sucesso foi Jules e Jean, que no Brasil recebeu o nome de Uma Mulher para Dois. Vítima de um tumor no cérebro, Truffaut morreu cedo, aos 52 anos, mas seu legado continua inspirando diretores e encantando o público. O Truffaut fez filmes que têm essa originalidade, que quem conhece cinema percebe, mas quem não é tão especialista também se envolve, também vibra, se emociona, chora, ri, torce, enfim. Ele é um cineasta muito apaixonado. A exposição Truffaut, um cineasta apaixonado, fica em cartaz no Museu da Imagem e do Som até 18 de outubro. A mostra pode ser vista de terça a sábado, de meio-dia às 9 da noite. E nos domingos e feriados, das 11 da manhã às 8 da noite. Os ingressos custam R$10. Às terças, a entrada é gratuita. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima semana para você e até amanhã. Daqui a pouco, 11h30 da noite, o Cidade Ocupada apresenta os desafios e soluções da educação infantil atual. Assista agora, Todo Seu.